Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Primeiro, sejam bem-vindos ao nosso canal da Igreja do Brasil para Cristo Santa Cruz de Minas. Hoje, perdão, não é o canal do Brasil para Cristo Santa Cruz de Minas, é o meu canal. Ei, meu Deus, já começa bem, né? Já fico emocionado, né, pastor? Hoje nós estamos aqui, meus irmãos, tendo a oportunidade de receber o pastor Alexandre Cris, presidente estadual da Convenção de Minas Gerais, das Igrejas de Minas Gerais. Hoje nós vamos bater um papo interessante. Você vai ter a oportunidade de mandar suas perguntas aí nesse momento de transmissão ao vivo. De início, eu gostaria de fazer um pedido. Compartilhe com os pastores de Minas Gerais que você conhece. Manda no particular aí, convida para que todos estejam aqui junto com a gente batendo esse papo. Ao meu lado aqui já o pastor Alexandre. Pastor, obrigado por estar aqui. Também muito conhecido como pastor Cris, né? Exatamente. Bacana. Pastor, seu presente aí. Queridos, os irmãos me conhecem, pastor Alexandre Cris, conhecido como pastor Cris. E nós estamos nesse desafio hoje aqui para compartilhar com vocês tudo aquilo que tem acontecido no nosso, nesse chamado novo que Deus nos colocou, nesses trabalhos, nesses primeiros 50 dias de trabalho junto à presidência da convenção, tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou, aquilo que Deus está fazendo conosco, explicar um pouco sobre os trabalhos das superintendências, como eles vão funcionar, e compartilhar com vocês, e sanar algumas dúvidas que por acaso apareceram. Né, pastor Benito? Então, aí, estamos aguardando um tempinho, está entrando mais alguns irmãos estão sabendo, estão entrando aí, estamos aguardando, né? Então, está esperando isso, alguns irmãos entrando ali, Deus seja louvado. Fala para nós aí como é que está o som, como é que está tudo, né? A imagem. Compartilha aí para a gente aí se o som está chegando, está bom o som, se a imagem está adequada aí para os irmãos. Compartilha aí com a gente, vamos aguardar. Enquanto isso, aquela praxe, né, de todo canal de YouTube, curte, compartilha, deixa o seu joinha, né? Graças a Deus. Pastor Alexandre, enquanto os nossos irmãos vão chegando aí, compartilhando, gostaria que o senhor compartilhasse com a gente como tem sido esses 50 dias como presidente, porque o senhor não acordou presidente, né? O senhor passou por todo um processo eleitoral, uma campanha, né? Por mais que dentro da denominação a gente não tenha tanto essa política de santinho, mas há uma conversa pessoal com os pastores. Como é que foi para o senhor esse processo eleitoral e a sensação ali de quando foi dado o nome do senhor como presidente das igrejas em Minas Gerais? Pastor Benito, a primeira situação que eu tenho para declarar é que eu tenho a clareza de estar no centro da vontade de Deus. Isso me impulsiona aonde eu estou, aonde o Senhor tem me levado a ter tranquilidade, por saber que eu estou fazendo aquilo que Deus me comissionou para esse momento fazer. Então, nós tivemos no dia 18 de setembro passado, a oportunidade em que o Senhor, através dos nossos irmãos, nos colocaram lá como presidente desta convenção, um desafio, uma convenção abençoada, uma convenção séria, que já tivemos alguns presidentes. Nós tivemos o pastor Magalhães, em 1984, depois tivemos o pastor Edilson Alves Santana, presidiu por muitos anos a nossa convenção, depois o nosso pastor Alberico Ferreira da Cruz, e por último tivemos o nosso pastor Gildo. Então, cada um, na sua época, com o material que tinha, as ferramentas que tinham. Então, hoje o Senhor me deu essa oportunidade de pegar uma convenção bem mais avançada, bem mais tranquilo, sabe, pastor Benilton? Eu vejo as dificuldades que tinham no passado. Glória a Deus, hoje nós estamos muito bem. Estamos caminhando muito bem e com os pensamentos, de crescimento da obra, crescer. Esses 50 dias foi um desafio. No primeiro dia 19 de setembro, eu estava com o senhor. Foi a primeira visita que eu... A primeira visita que eu fiz, estava aqui próximo de casa. Nós já tínhamos algumas dependências de ter o veículo, para a convenção, mas temos usado em muitas dessas ainda o veículo nosso. Estamos
já providenciamos a convenção, tudo certinho. E nesses 50 dias, pastor Benildo, Deus já nos deu a oportunidade, 50 dias eu estou contando com sábado, com domingo, com tudo. Deus nos deu a oportunidade de já visitar 53 casas, em cidades totalmente diversas, indo na casa dos obreiros, assim como nós falamos. E qual é a intenção de ir na casa dos nossos obreiros? A nossa intenção é conversar com os nossos irmãos, é entender, é estar na casa do meu irmão, saber como ele vive, qual é a realidade dele, para que daí, quando nós nos sentarmos como diretoria, aí sim, nós temos a capacidade de entender a realidade do nosso povo e trazer. E que experiências extraordinárias eu tenho vivido nesses últimos dias. Estando na casa dos nossos irmãos, nos recebendo muito bem. Obrigado a todos os nossos irmãos. O povo da Brasil para Cristo é bênção demais. Igrejas lindas, igrejas nossas lá muito bem cuidadas, tratadas, pessoas que amam o ministério. Cheguei a conhecer lugares que as pessoas andam 6 quilômetros, pastor, a pé, para poder servir ao Senhor, para poder adorar o Senhor. Igrejas grandes, igrejas pequenas, com muitos acessórios, outras com não tantos acessórios, mas um povo que ama Deus, um povo que busca Deus. Eu tive uma oportunidade em uma das igrejas, em que, quando nós estávamos lá dentro da igreja, estávamos eu, o pastor Timóteo, que me acompanha. Obrigado, pastor Timóteo, sua bênção na minha vida. E a esposa do pastor. Nós estávamos em 4 pessoas dentro da igreja, que ele mora atrás, esse pastor atrás da igreja. E naquele momento ali, eu vi um violão parado, desejei pegar o violão e tocar uma canção, adorando a Deus. Quando nós acabamos de adorar a Deus, nós subimos para a casa do irmão. E daí a pouco o vizinho liga. O vizinho era uma pessoa espírita, que não aceitava o evangelho, mora de parede colada com a igreja. Ele ligou para lá, pedindo àquele pastor para que, se a gente pudesse, as pessoas que estavam dentro da igreja, pudessem na casa dele orar, porque ele estava se sentindo incomodado. E nós fomos lá, estava esse indivíduo, sua esposa e mais 2 filhos. Oramos, Deus fez um milagre naquele lugar. Todos os 4 aceitaram Jesus como seu único suficiente Salvador e saímos de lá, assim, muito felizes. Então, assim, a experiência junto à presidência da convenção é muito positiva. Já tivemos, dentro desses 50 dias, nós tivemos uma reunião na cidade de Varginha, onde fomos muito bem recebidos pelo nosso pastor Ivanildo, onde nós ficamos 3 dias lá exaustivamente. Da parte da manhã a gente ia para a igreja orar, ia ter um momento de palavra aos nossos corações, um devocional. Dali nós iríamos para nossas reuniões e, meus irmãos, nós não saímos para nada. A gente almoçou lá, a gente comeu lá, ficava em torno de 8, 9 horas direto. A gente tratou de 36 itens, ao ponto de que hoje, pastor Benildo, nossa diretoria já está com a agenda de 2023, de janeiro a dezembro, toda pronta. Todas as atividades que a convenção vai fazer já estão prontas. Então, nós tivemos essa oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de estar também lá no nosso escritório, dentro desses 50 dias. No nosso escritório em Patinga, estamos reformando o nosso escritório, né? Vamos ter uma novidade muito boa, porque estamos criando lá dentro do escritório já. Nós temos um escritório com 84 metros quadrados, e lá dentro nós estamos fazendo um escritório de missões, escritório regional de missões, onde vai estar funcionando lá. Então, já dei expedientes lá também, e esses 50 dias tem sido, assim, maravilhoso, meu pastor. Maravilhoso. Bem, pastor, nesses 50 dias que o senhor tem visitado os pastores, isso é uma proposta de campanha do senhor, né? Caso eleito, o senhor visitaria os pastores. Isso é interessante. E dentro dessas visitas, nós sabemos que a Brasil para Cristo é uma igreja com uma grande diversidade, né? De maneiras de celebração, de métodos, né? Vamos colocar dessa maneira, para não ultrapassar determinados limites. Como que o senhor tem visto isso nessas casas, nesses pastores que o senhor tem visitado? O senhor tem percebido um respeito mútuo por essa diversidade de forma de conduzir e de pastorear? Porque nós temos pastores mais conservadores, pastores um pouco mais liberais, não num sentido pejorativo de liberal, mas no sentido de buscando mais a modernidade, o uso da tecnologia e a aplicação de conhecimento também.
Como é que o senhor tem visto isso e o tratar dos pastores de ambos os lados? Olha, pastor Benilton, eu entendo com clareza a multiforma e graça de Deus. A nossa igreja é linda. Nós temos, sim, vários tipos de projetos de trabalho com nossos pastores. Alguns bem conservadores, outros nem tanto conservadores, mas o gostoso disso tudo, pastor. Primeiro que eu, como presidente, eu não estou indo na casa de ninguém para mudar. Nada disso. Não é essa a nossa função. Não é a nossa função chegar e tirar ninguém de igreja nenhuma. A nossa função é estar indo lá como pastor. Porque uma das questões que está escrito até no nosso estatuto, que o pastor presidente, ele é presidente de uma convenção e é a pessoa que administra uma diretoria executiva. Mas como pastor, ele se torna pastor dos pastores. Então nós estamos indo ali para pastorear, para cuidar, para dar um ombro, para conversar, para estarmos juntos, para dizer assim, olha, você não está só. E essa tem sido a minha palavra em todas essas casas. De maneira nenhuma ir lá para falar de A, de B, trazer essa situação, sua igreja. Não, não, não. Então, dentro dessa visão, pastor, existe sim, graças a Deus, a nossa igreja tem vários tipos de administrações diferentes dentro disso, mas todos nos respeitam, entendem, e meu posicionamento é, nós temos que nos posicionar no sentido de que o boi que está debulhando não pode atar a boca dele. Está trabalhando? Está ganhando almas para Jesus? Amém. Entendeu? A metodologia é aquela que Deus colocou no coração daquele irmão. Não estamos falando de pecado. Estamos falando de alguém que tem uma metodologia talvez diferente da minha, daquilo que o senhor aplica aqui na sua igreja, mas está ganhando almas para Cristo, está cuidando de almas. E isso é muito bom, isso é lindo na nossa igreja. E tem acontecido dessa maneira. Perfeito. Isso é muito interessante, até mesmo quando nós nos reunimos na convenção, nós percebemos muito isso, né? Vamos utilizar do método, da forma de vestir dos pastores. Alguns têm um jeito mais conservador, outros não tanto, mas uma coisa que deixa muito perceptível nos corredores da convenção é esse amor, esse respeito, né? Essa liberdade entre aquele que gosta de usar uma bermuda, aquele que gosta mais de ficar de social o tempo todo, mas o que ressalta, né? E isso que eu, como um dos pastores mais novos da convenção, o que me encanta é ver esse respeito e esse amor entre as gerações. Sim. Isso é fundamental, né? Isso é lindo. Na verdade, eu tive uma oportunidade de trabalhar durante 7 anos como presidente do Conselho de Pastores aqui da minha região. O senhor participa dele. E nós temos pessoas de denominações diferentes. E na nossa gestão, nós tivemos a oportunidade de ter muitas denominações juntas. E uma coisa que a gente entendeu é que muitas vezes alguns muros impedem de abraçar, mas a gente pode colocar as mãos por cima dos muros e continuar caminhando, seguindo aquilo que o Senhor nos chamou. Porque o único objetivo que nós temos como igreja não é ter vários imóveis, não é a obra crescer no sentido de patrimônios, mas é almas. Almas serem ganhas para Cristo. E se tem alguém lá pagando esse preço, ganhando almas, e ele tem uma estratégia diferente da minha, louvado seja Deus pela vida dele. Deus, ele não criou um mecanismo único, uma maneira para poder trabalhar e fazer isso, porque se fosse assim, talvez seria até difícil, né? Não tem essa fórmula de bolo, tem aquilo que o Espírito Santo trabalha na vida de um, na vida de outro, e Deus vai trabalhando assim dessa maneira. Deus, ele estabelece princípios, né, pastor? E dentro desses princípios inegociáveis, nós conseguimos utilizar metodologias para crescimento. Né? E algo interessante é que, às vezes, nós como pastores, nós ficamos muito preocupados com ver o que o outro está fazendo e tentar copiar aquilo. Né? Lá em tal cidade está crescendo dessa forma, vou aplicar isso na minha cidade. E nem sempre isso dá certo. Por isso, essa importância de estar realmente dependente, sujeito ao Espírito Santo, porque ele vai nos conduzir a uma metodologia de crescimento na nossa região, né? É muito importante. É bom deixar informado também, meu pastor, que nós estamos tratando de 2 assuntos que são até bem peculiares. Um é como esse indivíduo conduz, esse nosso pastor, esse nosso dirigente, conduz a igreja dele. Bem assim. Segundo, nós temos uma estratégia futura, não para agora. Primeiro a gente vai montar algumas estratégias, conforme a gente já passou para o senhor aí, de dar ferramentas de crescimento aos nossos obreiros.
Porque talvez alguém também teve oportunidades de criar alguma coisa ou trazer alguma coisa para sua região e deu certo para ele. Mas o outro irmão, ele ora, ele jejua, ele consagra, ele é uma pessoa de Deus, ele tem uma boa palavra, mas de repente está utilizando uma ferramenta diferente que possa ser usada. Então, a convenção, como parceira das nossas igrejas, vai fazer isso. A nossa intenção é isso futuramente, assim que a gente ajeitar as regionais, que nós vamos falar daqui a pouco, nós podemos verdadeiramente trazer ferramentas de evangelismo, de crescimento, onde nós teremos uma parceria direta da nossa convenção com as superintendências e as regionais que nós vamos estar tratando. Bacana, interessante. Aproveitando esse gancho aí sobre essa inovação, né, nós acabamos de sair de um período de pandemia, onde muitas igrejas, nossos pastores, tiveram um desafio de modernizar muito rápido. Como que o senhor, pastor, vê a importância das mídias sociais dentro da igreja? É possível ter esse relacionamento de tecnologia e instituição? Nós já estamos em contato com os nossos irmãos que trabalham com a TI, né, na nossa convenção. Também o pastor Benilton tem me abençoado nisso, né? Temos a palavra do pastor Rodrigo, que está com a gente nisso também. Irmãos, eu tenho entendido o quanto nós podemos alcançar com as mídias. Elas sendo bem usadas, bem aplicadas, nós podemos ter mais um veículo de evangelismo. Nós podemos ter mais um veículo de ferramentas, de atualizações teológicas que vai alcançar você na sua casa. Então, nós queremos, sim, trabalhar com todos os tipos de mídias possíveis dentro da nossa capacidade, dentro da nossa condição, e trazendo essas ferramentas para os nossos pastores. Como? Nós estamos tratando, já tem uma reunião pré-agendada, né, com um irmão que cuida dessa área nossa, e nós vamos mudar, nós queremos que tenhamos maior tráfego de pessoas no nosso site. O site da Convebic ele é extraordinário, só que muito pouco usado, né? E temos um custo para isso, e a gente quer que os nossos irmãos usem esse site. Nós vamos fazer muitos trabalhos juntos a isso, porque a mídia em si, a gente viu que, olha, nessa pandemia o que funcionou foi culto online. Quem não se programou dentro disso, perdeu essa oportunidade. E hoje eu vejo que depois desse momento do culto online, muitos pastores se adequaram às suas igrejas. Só que aconteceu uma coisa, meu pastor Benito. A pandemia passou. O povo voltou para dentro da igreja. Alguns não sabem o que fazer com isso. Mais uma ferramenta que nós vamos trazer para ajudar a utilizar de uma maneira para o reino, para o crescimento do reino. É aplicar a teologia às novas mídias, né? É interessante, pastor Alexandre, que quando nós vamos na formação da Igreja do Brasil para Cristo, nós temos o missionário Manuel de Mello, né, que nos deixou um grande legado, e nós vemos que ele foi um homem que soube utilizar das tecnologias, utilizando rádio, televisão, os meios de comunicação de um modo geral, né? Sim. E eu creio que essa é algo que nós, como pastores, precisamos voltar à nossa raiz. E em que sentido? De compreender a oportunidade que nós temos por meio das ferramentas sociais hoje. É uma grande oportunidade, uma grande ferramenta. Eu creio que nos próximos meses também, esse assunto a gente vai conseguir tratar de uma forma melhor e capacitar, né? Talvez aquilo que para muitos é algo impossível, nós entendemos que de maneira prática e simples a gente consegue estabelecer e demonstrar aos pastores a importância da tecnologia dentro da igreja. É como hoje nós vemos, muitas igrejas conseguem projetar a letra das músicas que antigamente tinham que usar aquelas películas, aquele aparelho gigante com aquela luz forte para jogar a imagem para a parede, né? Hoje tem o data show. Tem o data show. Hoje nós temos a tecnologia das mesas de som digital, que com um tablet, com o celular, o pastor controla o som, né? Que como pastor, em alguns momentos a gente precisa ter esse controle do som, mesmo tendo uma equipe, né? Então a tecnologia ela vem avançando e a igreja também ela precisa se relacionar de forma saudável, né? Mas, pastor, um dos assuntos que tem movimentado muito e
e gerado uma expectativa entre nós, dentro da proposta do senhor. O senhor também falou sobre as superintendências. Mas antes da gente entrar dentro desse assunto principal, que são as regionais, eu gostaria que o senhor nos explicasse qual que é o propósito da superintendência. Perfeito. Bom, esse é um assunto muito importante. Foram criadas nossas superintendências e a condição para ela é um braço da diretoria da convenção daquele lugar. É para ter uma proximidade dos nossos irmãos, dos nossos dirigentes de igreja, junto à diretoria, através de quem? De um superintendente. Porque muitos problemas que estão acontecendo ali já se filtram naquele lugar. Então, essa é a visão principal. E, para a glória do Senhor Jesus, vinha funcionando muito bem. Só que nós detectamos uma coisa. Eu vou colocar a minha diferença. Eu estou 220 quilômetros da minha superintendência no sul, pastor Ivanildo, meu superintendente. O meu pastor José Mauro está a 220, 230, ou talvez até um pouco mais da cidade de Varginha. É humanamente muito dificultoso para que pastor Ivanildo, no caso aqui hipotético, ele esteja se deslocando para a minha cidade para me visitar, para me dar um apoio talvez maior, e ele ir lá na cidade de Zé Mauro. Porque ele é pai, ele é esposo, ele é pastor de uma igreja, tem projetos para aquela igreja, e serve a convenção como superintendente. Então fica dificultoso, esse superintendente não tem, pastor Benito, condição humana para ele poder estar para lá, para cá, para lá, para cá. Primeiro que ele tem que dar todos esses cuidados que eu acabei de falar aqui agora. No caso do pastor Ivanildo, ele é até avô, é só pai e avô. Então todas essas dificuldades precisam ser supridas. Então o que nós pensamos? A superintendência, ela deixa de existir? Não, a superintendência tem que continuar existindo. Só que nós criamos algo que acreditamos que, se todos os nossos irmãos abraçarem, vai ser uma bênção tão grande que vai nos aproximar. Porque eu percebi uma coisa, meu pastor Benito. Em algumas regiões, nós temos, quando você faz talvez uma festa lá na sua igreja, eu digo uma UFEBRA que vai fazer uma festa, e você convida várias igrejas nossas. Talvez pela logística, a distância, o horário que termina o culto, não tem como eles estarem juntos. Mas aí a gente tem presença de nossas igrejas irmãs, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, Igreja Batista, isso é muito positivo. Mas nós não temos o nosso povo lá dentro. Verdade. Aí a gente acaba criando comunhão com quem? Com esse pessoal. Isso está errado? Não, que bênção. Mas primeiro nós temos que ter a nossa comunhão. Aí o que pensamos? Nós criamos uma situação. A superintendência está aqui, ela vai continuar existindo, mas abaixo dela nós vamos criar várias regiões. E a região, que nós vamos chamar de regionais, essas regionais, qual é a motivação dela? Essa regional é para que ela possa crescer com aqueles que estão próximos. Nós estamos fazendo um zoneamento geográfico para entender quem está próximo ali, porque tem muitas igrejas que estão 20 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros ali, um raio que dá para que as pessoas possam participar. E ali a gente vai levantar um regional. Então, nós vamos continuar com o superintendente, nós vamos ter as regionais, e nessa regional vai ter um regional para quê? Para gerar comunhão. Para que quando o senhor fizer aqui na sua igreja, um evento da UFEBRA, que o senhor sabe, igreja A, B, C e D, que fazem parte da minha região, vão estar comigo. Lógico que isso vai ter que ser sentado antes, fazer uma agenda para um semestre ou para um ano. Olha, nós vamos fazer o FEBRAC em agosto, vamos fazer Jubrac em tal data, para que todos possam estar participando juntos. Então, esse é o objetivo. Primeiro, se nós conseguimos, meu pastor, gerar essa comunhão, e detalhe, irmãos, nós não estamos criando regionais grandes, com cidades distantes, não. Eu já criei uma das regionais que eu criei, tem 2 igrejas, porque elas estão a 150 quilômetros longe de todo mundo. Não teria condições. Mas os 2 estão ali perto, 20 quilômetros ou 15 quilômetros, um perto do outro. Então, eles podem crescer juntos, fazerem trabalhos juntos. Qual é o nosso objetivo primário? Gerar comunhão entre o nosso povo. Nosso povo está junto. Saber que você não está só. Não saber que tem uma igreja que tem muita gente, a outra que não tem quase ninguém. Então, agora a gente mesclar isso e trabalhar juntos. E nesta caminhada, nós conseguimos o quê? Lá na frente, as ferramentas
de evangelismos, as ferramentas de crescimento, porque como que nós vamos fazer? Agora eu já vou ter uma regional. Eu vou trabalhar diretamente, a diretoria, juntamente comigo, nós trabalhamos com o superintendente, e esse superintendente trata somente com os regionais. Nós não vamos ter mais 4, 5 superintendências por ano, nós vamos ter no máximo 2, onde todas as regionais vão se juntar. Porque o objetivo agora, principal, são as regionais, é se encontrarem. Olha, você tem uma base, eu estou aqui com o pastor Benito, nós estamos o quê? 10 minutos longe da minha casa, para você ter uma base. Então, olha que gostoso, nós pertencemos à mesma regional, a gente pode tomar um café junto, a gente pode conversar, eu posso ter o ombro dele, ele tem o meu ombro, e é esse o objetivo. Entendeu, meu pastor? Porque nós estamos juntos, fica muito mais fácil. O texto bíblico diz o quê? Que o cordão de 2, 3, 4, 5, 7, 10 dobra. Ele é muito mais difícil de se quebrar. E com isso nós também curamos muitos obreiros nossos que estão no caminho, que estão lá na sua igreja sozinhos, se sentindo abandonados. Eu sei porque eu escutei diversos testemunhos assim. Pessoas que se sentem que talvez poderia ter um olhar melhor de alguns irmãos que estão próximos, né? que poderiam estar lá o ajudando nesse momento. E aí, como eu disse, até mesmo em sede de campanha, imagina se nós temos as nossas regionais fortificadas, em funcionamento, e aí nós vamos ter, por exemplo, um momento pelo qual nós vamos fazer um evangelismo. E aí nós saímos 5, 10 pessoas de cada uma dessas igrejas da regional e vamos para aquela cidade para evangelizar maciçamente com parceria da convenção, da superintendência e daquela regional. Parcerias. Ninguém vai fazer nada sozinho. Vamos fazer juntos. Então, a intenção é essa, pastor. Mais uma vez, eu volto a reafirmar, a nossa intenção não é prejudicar ninguém, não é desfazer ninguém, é pelo contrário, é para que essas pessoas possam estar unidas, possam estar juntas, e porque humanamente o nosso Estado é gigante, é humanamente impossível para o superintendente. E isso não é só a minha superintendência do Sul. Isso eu encontrei em todas as superintendências. Em todas. Não, mas eu liguei para o fulano. Ligou, irmão, mas isso aqui é uma outra coisa. Eu estou indo na casa, eu poderia estar ligando para todo mundo para saber. Só para ter um papo, irmão, como é que está? Tudo bem? Não, nós estamos indo lá, estamos vendo a realidade, estamos vendo se a pessoa está tendo assistência do básico na sua vida, e alguns, Deus tem nos dado condição, como convenção, de ali, vendo a situação, já ajudar de alguma maneira. Interessante. Uma fala muito comum entre os pastores, até mesmo quando somos chamados ao pastoreio, muitas vezes aqueles pastores mais velhos nos dizem o seguinte: olha, a vida pastoral é solitária. Isso, de certo modo, eu entendo esse lado solitário, porque é difícil para o pastor local ele desenvolver com os membros da igreja dele uma amizade onde ele possa abrir o coração dele. E muitos, infelizmente, não têm condição de compreender e entender a humanidade do pastor, né? Às vezes as pessoas realmente só olham o lado espiritual, o lado divino, né? Vamos usar esse termo. Então é difícil, o pastor aí acaba sendo um pastor solitário. Então, quando entende esse propósito do acompanhamento, da proximidade, não existe mais essa questão de estar sozinho, de ser um pastor solitário. E é importante isso, essa amizade, esse companheirismo, essa liberdade, né? E aí a gente começa a entender o propósito da superintendência, né? Além de ter realmente o braço do Senhor nessas regiões, é ter também esse fortalecimento, a quebra desse conceito de o pastor é solitário. O pastor, eu vi uma certa vez uma associação de um pastor com um palhaço de circo, que o palhaço ele faz a apresentação dele, alegra todo mundo, e quando termina a apresentação dele, ele vai para o espaço dele e fica triste. O pastor, ele entra numa situação assim, ele motiva todo mundo, ele incentiva, ele evangeliza, ele fala, mas nos momentos que ele precisa, ele não tem uma palavra de apoio, alguém que o incentive, né? Então, com esse trabalho da superintendente, a gente entende que o propósito é esse motivacional, o tratar, o cuidar, né? De forma ainda mais intensa. E eu faço uma pergunta para o senhor. Como é escolhido o superintendente? Como é que essa escolha é votação?
tem a reunião da superintendência em determinado período e há uma votação ali, ou é um cargo de confiança? Explica para a gente, pastor, aqui. Eu creio que essa é uma dúvida de muitos irmãos pastores a esse respeito. Pastor Benito, primeiro voltando no que você disse lá, os membros das igrejas, eles têm um grau de santidade que olha no seu pastor, e que se essa pessoa entra na intimidade desse pastor, ele vai ver que ele é uma pessoa comum. Que ele não é aquela pessoa que essa pessoa criou uma expectativa. Por isso que se o pastor vai e abre o coração para essas pessoas, ele causa problema na igreja. Bom, sobre a situação dele estar sendo cuidado e estar na regional, é exatamente a bênção. Já vai ter uma cura emocional. Porque o indivíduo já não vai estar sozinho. Ele tem alguém para compartilhar. Então, eu creio que também, além de fazer bem essa comunhão, vai trazer essa cura. Esse indivíduo não ficar sozinho, ele vai ter sempre alguém para estar com ele. Sobre a questão das superintendências, nós já recebemos, desde a época de pastor Berico, né, quando foram criadas superintendências, e a intenção se dá o seguinte: as superintendências elas se tornam um cargo de confiança do pastor presidente. Isso vem desde a época dele, aconteceu assim também na época do pastor Gil, e está agora com nós. Então, nós não temos uma condição formada, vamos fazer os pares votarem neles. Porque o que acontece? Qual é o entendimento? A presidência, ela tem que ter o seu braço, para que esse braço continue os mesmos pensamentos alinhados. Então, entende-se que se você tem alguém que está no seu mesmo pensamento, na sua mesma ideia, o que vai acontecer? Isso vai chegar até o principal, que é a nossa igreja local. Agora, se de repente você tem alguém que de repente não está alinhado com o seu pensamento, como que vai fazer? Não tem condição. A previsão até é legal, quando temos tanto os governadores, prefeito, governador, uma coisa, teriam que ter essas pessoas para que possam continuar. Ah, mas pastor, então o senhor está dizendo que alguém é da sua desconfiança? Não, nada disso. Não é nada disso. A questão é pessoas que estão alinhadas, que a gente entende que estão prontas para aquele momento, e eu entendo que na obra tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Então, a superintendência, nesse momento, ela tem sido assim. E detalhe, eu não parei um dia e pensei assim, deixa eu ver quem é da minha confiança. Não, meus irmãos. Eu tenho uma administração democrática, pela qual eu sento com a minha diretoria, e a gente conversou sobre todos os superintendentes, pensando realmente no melhor para aquele lugar, como poderia ter essa situação, né? Então, não foi nada pessoal minha, foi uma votação entre nós lá, porque eu aprendi isso, eu até falo para os meus pastores, gente, o quanto é gostoso ter pessoas junto com você, pastor Benito, para decidirem algo. Né? Então, a nossa diretoria, algumas coisas, até hoje, estou viajando, tenho alguma coisa para decidir, eu converso com eles pelo WhatsApp, gente, é isso, nós estamos com esse problema, essa situação, como que a gente vai resolver? O que vocês acham, pastor? Faz desse jeito, faz daquele jeito, que a gente vai resolver. Então, estamos assim. Então, os superintendentes também foram dentro disso. Uhum. Foi uma escolha entre todos nós ali da nossa diretoria. Então, a pessoa do superintendente, na verdade, ele entra como um papel, entendendo o princípio de Cristo, de servir ao próximo, né? Quando ele diz, aquele que quiser ser o primeiro, que sirva ao próximo, né? Então, o papel do superintendente é realmente esse, os atributos, né? O principal atributo para a escolha de um superintendente é aquele que tem uma condição de servir melhor aqueles que estão próximos a eles, seguindo, lógico, a visão que o Senhor tem implantado, tem compartilhado com eles, não é isso? O Senhor serve aos superintendentes ali, dando direcionamentos, e os superintendentes servem àqueles pastores da região, né? Então, há essa demonstração realmente de capacidade, não é uma votação, mas realmente um cargo de confiança que o trabalho que tem sido proposto venha a ser feito e feito da melhor forma possível, né? Assim também os regionais. Porque nós temos superintendência, vamos acreditar, por exemplo, nós estamos descobrindo que no sul de Minas
me parece que o número nós chegamos a 43 ou 47 entre igrejas e congregações. Então, todo esse povo tem que ser arrebanhado. Pensa como que se o pastor Ivanildo falasse, eu vou um dia cada dia eu vou numa igreja, e um mês ele não ia. Quando ele chegasse lá na 47ª, já tinha alguém falando assim, você está sumido da minha casa. Não tem jeito. Então, vamos acreditar que a gente fizesse lá 5, 6, 8. Desses que estão ali localizados, dos 3 igrejas, 4 igrejas, 10 igrejas juntos, nós temos que ter alguém que também está alinhado com o seu superintendente. Para quê? Para que chegue lá nos nossos irmãos o alimento da maneira que ele veio. Puro. Entendeu? Certo. Tudo visando o crescimento da obra. Então, essa regional, ela vem também aproximando mais o relacionamento entre as igrejas, né? Então, o senhor criando essas regionais, aquelas igrejas que estão próximas ali num raio, numa distância, uma quilometragem menor, vai ter essa liberdade, essa condição de estarem juntos, compartilhando, crescendo, participando de eventos uns dos outros e recebendo um acompanhamento de forma direta, né? Esse é o propósito. O senhor tem esse trabalho, essa proximidade com os pastores? Exatamente, pastor. Exatamente. Se nós estivermos próximos, meus irmãos, nós vamos fazer grandes obras. Gente, eu estou conhecendo coisas que eu não conhecia. Quer ver, pastor? O senhor sabia que nós temos a Balebrac? O que é Balebrac, pastor? Tenho nem ideia. Nós temos lá em Montes Claros, lá na igreja da missionária Dilma, nosso presbítero Jackson lá. Nós temos a Balebrac. Eu entrei numa sala linda, com espelho, tudo cor de rosa, aquela coisa. Uma sala para aula de balé. Onde essas irmãs que trabalham também no Ministério de Dança, elas passam pelo balé e têm apresentado esse tipo de trabalho. Então, ou seja, nós temos tantas coisas que estão paradas num lugar, que está somente ali. E que isso pode começar a chegar em outros lugares. Temos equipes de louvores extraordinárias. Nós temos equipes de teatros, meu Deus! Mas está tudo ali local, só naquela igreja. Isso pode passar para a região, que aí a região não vai ter mais esse problema. Manda para mim seu grupo de teatro, eu vou mandar o grupo de louvor lá, e a gente vai trocando aquilo que a gente tem nossa experiência. E vamos crescer muito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É interessante esse trabalho das regionais e até mesmo o trabalho da superintendência. Nós vemos lá quando o pastor Alberico, ele desenvolve esse trabalho, né? Como o senhor disse, foi através dele, pastor Alberico, que se iniciou a superintendência com esse propósito, né? De estar mais próximo, trabalhando mais. E agora o senhor vindo com esse acréscimo às regionais. Pastor, esse responsável, porque dentro da regional vai ter uma pessoa responsável. Sim. Como que vai ser a escolha desse também? Vai ser o superintendente que vai escolher ou o senhor que vai... É um trabalho conjunto entre a minha pessoa, juntamente com o meu superintendente. E aí a gente vai ver esse indivíduo, logicamente, tem que estar dentro de todas as situações, né, que precisam, os requisitos para que alguém possa ser um regional. Outra coisa, o senhor estava presente comigo em São Paulo, domingo passado. Nós tivemos, meus irmãos, a oportunidade de estar lá no Pastoreio de Pastores, juntamente com o nosso pastor Bergamin, e ele nos ofertou todas as condições, tive acesso ao pessoal que trabalha com as superintendências, porque lá, além das superintendências, eles têm uma pessoa, um pastor, que é o pastor sobre as superintendências, me deixou todo aberto para a gente poder ir lá entender e trazer coisas que sejam boas para nós. Então, pastor, nós estamos dentro desse objetivo, apostando realmente que os nossos irmãos abraçar, irmãos. Eu sei que são coisas novas, é diferente esse momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos aqui para pastorear toda a Minas Gerais, né? E que, se todo mundo abraçar isso, como nós vamos crescer, como vai ser gostoso os nossos trabalhos. Pastor? Verdade. É uma oportunidade de avançar, né, pastor? Eu tenho percebido aí nas conversas que eu tenho tido a oportunidade de ter com o senhor e entender um pouquinho desse trabalho e como todas as coisas, tudo que é novo traz um certo desconforto, mas esse desconforto
gera um crescimento, né? É lógico que nós não estamos aqui para dizer que o que o presidente anterior, ou o primeiro, ou o segundo presidente fez, deu certo ou não deu certo. Não. Tudo que cada um fez, cada um desses pastores fizeram, assumindo a presidência, gerou um crescimento e um resultado para chegarmos até aqui. Né? É verdade. Eu entendo que se hoje o senhor está conseguindo chegar a esse ponto e entender a necessidade da regional, é porque um dia o pastor Alberico entendeu a necessidade da superintendência. Sim. Né? Como houve um pastor que entendeu a necessidade de ter o trabalho da convenção. Eu tive a oportunidade de ter a convenção naquele método nas escolas, né, dentro da cidade. Não tinha hoje. Não tinha hoje, tem igual hoje essa oportunidade, o lado financeiro de muitas nossas igrejas serem bem posicionadas financeiramente, mas antes realmente as convenções eram nas escolas, cada um chegava com o seu colchão. Eu me lembro das caravanas, né? Quando aconteceu aqui em São João, eu me lembro da caravana de Uberlândia chegando, aquele ônibus, né? Parecia um campeonato de futebol, né? Aquela coisa. Era muito gostoso. E nós vemos como vem crescendo, né? Para aquele tempo era o que era necessário e o que gerou um crescimento. E o presidente posterior ao pastor Edilson, né? Se não falha a memória. Magalhães. O posterior foi o Alberico. O Alberico, né? Posterior. Aí o pastor Alberico teve a oportunidade também de trazer uma metodologia diferente para a convenção, né? Sim. Aplicando a superintendência, e agora o senhor tendo a oportunidade da regional. Olhando para todo esse trabalho que o senhor tem empenhado em fazer, pastor, o senhor tem uma projeção, uma expectativa de crescimento por esse trabalho regional? Porque eu percebo que há uma necessidade de dois propósitos. O primeiro, o senhor já deixou bem claro, que é aproximar, consolidar, equipar, fortalecer aqueles que já estão. Um segundo propósito seria um crescimento numérico de igrejas, o crescimento numérico de pastores e de membros do nosso Estado? Então, meu pastor, o primeiro momento agora é edificar o que nós temos. Porque não adianta nós pensarmos em crescer agora, criar várias congregações e diga-se de passagem, nós não entendemos a criação de uma congregação se ela não tem uma igreja mãe. Ela não tem uma paternidade. Ela não tem aonde ela pode se amparar. Não, mas a gente está com um lugar lá que tem algumas almas. Deus vai cuidar dessas almas. Porque às vezes, de repente, o camarada não cuida da igreja dele aqui, não cuida da outra igreja. Daqui a pouco essa está morrendo e essa está morrendo, daqui a pouco fecha as duas. Desce placa, coloca a placa. Não. O momento agora, 2023, finalzinho de 22 e 23, o nosso trabalho é edificar. É deixar edificado aquilo que já está sendo, aquilo que já foi construído, melhorar, manter nossas bases. Por quê? Porque no futuro presente, aí sim, nós queremos crescer. Crescer com qualidade, crescer com conhecimento, crescer com obreiros qualificados, aumentar com um trabalho já pensado, um projeto que tem começo, ele tem meio, ele tem fim. Para quê? Para que a gente possa, aí sim, crescer com qualidade. Nós temos essa igreja mãe que cuida dessa congregação, que agora ela já cresceu, ela vai cuidar de outra, e assim a Minas Gerais ir crescendo no nome do Senhor Jesus. Mas a ideia é essa, pastor. Falar assim, nossa, a igreja é o Brasil para Cristo em Minas Gerais, a intenção agora é multiplicar. Não, a intenção agora é edificar. É entender. Estou falando para o senhor, eu imaginava que o sul de Minas tinha 30. Olha lá para o nosso relatório. E agora eu tenho uma notícia que nós temos de 43 a 47 entre igrejas e congregações, e nós vamos colocar todas. Eu quero, meus irmãos, você que me alcança a minha voz até você agora, se a sua igreja não está no nosso relatório, ela precisa de estar. Pastor, é uma congregação, nós vamos estar ali. Ali tem várias congregações. Vamos estar ali porque ali nós conhecemos o tamanho da nossa igreja. Ali nós conhecemos a força da nossa igreja. E isso é muito interessante. Nós podemos trabalhar assim. Porque daí, eu conheço pastores que só ele tem 11 congregações. 11 congregações. E às vezes aparece só o nome dele lá. Só que aí eu vou visitar, são tudo igreja própria. Como que é?
somente uma congregação. Não, pode até estar vinculado àquela igreja-mãe, porque isso eu não vou entrar nesse negócio, porque aquele pastor-presidente, ele que vai saber o momento para essa igreja realmente emancipar, se tornar uma igreja, porque às vezes ele conhece o obreiro que tem lá, né? Mas nós entendemos que o momento é de todas estarem ali, né? Eu acredito que nós vamos sair de 125 para uma 160 a 170 aquele relatório. Eu acredito que ao final dessa caminhada, né? Eu não consegui passar, eu consegui fazer já a visita a duas superintendências inteiras, que é a norte, e consegui fazer também a central agora, inteira, e alguns pedaços de algumas outras. Então, o sul eu fiz pouquíssimas, fiz alguma coisa lá dos vales, fiz alguma coisa da mata, e toda com essa mesma conversa, né, de união, de trabalho. Então, eu acredito que nós vamos ter um salto grande. O nosso crescimento já existe, né? Nós já conquistamos muitas coisas, mas agora nós precisamos edificar. Então, o momento agora, pastor, é de edificar o que nós temos. Sabemos, irmãos, quantos nós somos? Nós somos mais mulheres? Somos mais homens? Somos mais crianças? Como que a gente sabe? O nosso povo é um povo de 12 a 25 anos, nosso povo é de 25 a 50. Quantos idosos nós temos? Porque a partir desses dados, nós vamos criar ferramentas determinadas. Eu descobri uma igreja que a pessoa mais nova na igreja, eu acho que tem 65 anos. O jovem, a criança da igreja. Ele tem empolgado, né? Temos 65, temos de 80, 77, de 70, 80 é a turma quase toda. Então é uma igreja diferente. Como que eu vou trazer uma ferramenta de Gilbrac e falar, peraí, meu irmão, não pode não. O pastor até conversou comigo e disse, pastor, a igreja é uma bênção, as irmãs lá nos amam, o pessoal vindo lá daquela época do passado, estão com a gente. E lá, eu já tentei colocar bateria, as irmãs chegou, pastor, esse trem faz muito barulho, nossa, ele não aguenta, tem que aqui. Irmãos, é isso. É por isso que nós precisamos, por isso que eu preciso conhecer o nosso povo. Porque depois dessas visitas, eu tenho passado na casa de quem já me recebeu, sabe que eu tenho feito um relatório com algumas dessas perguntas, quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, quantos membros, quantos obreiros, entre todas as outras perguntas. Para quê? Para que a gente possa chegar ao final, a gente falar, gente, nós somos 1.000 pessoas, nós somos 5.000 pessoas, dessas 5.000 somos 3.000 mulheres, 2.000 homens, tantas crianças. É isso. Esse é o trabalho, pastor. É interessante, pastor, não sei se o senhor já teve acesso à leitura de um livro chamado A Treliça e a Videira, e os autores, são dois autores, eles falam muito sobre isso, sobre a importância que às vezes muitos líderes têm dado a um crescimento da treliça. O que é a treliça? É a estrutura. Então muitos têm ficado preocupados, não, eu preciso crescer, eu preciso ter uma estrutura, eu preciso ter esse resultado, mas se esquece da videira, do crescimento da videira. E o crescimento da videira, ela é baseado também na terra onde ela está. Exatamente. Né? Então, não pode ser utilizado propriamente somente, o padrão é esse, tem que ser assim para todo mundo. É entender essa condição em que cada um está vivendo. E nesse livro, foi um livro muito, muito bom, eu li recentemente, até recomendo a leitura dele, A Treliça e a Videira. Os autores eles vêm chegar a um ponto de demonstrar que os dois trabalhos precisam acontecer, mas principalmente a videira precisa ser fortalecida para que ela possa crescer de forma saudável, e aí trabalhamos para que a treliça ela venha se desenvolver e dar suporte para o crescimento da videira. Né? Então, eu acredito que dentro muito disso que o senhor tem falado, gerar esse fortalecimento do que já está, e o que está naturalmente vai gerar frutos. E esses frutos, com a chegada desses novos frutos, um trabalho para poder apoiar e segurar, né? Usando aqui esse termo segurar, não de travar e impedir que a pessoa saia da igreja, mas sim de sustentar para que aquela pessoa consiga também ter o crescimento saudável. Eu creio que o desejo de todo pastor é realmente ter uma igreja forte, ter um ministério forte, ter equipe de louvor, ter teatro, dança, mas é um obstáculo que muitos acabam vivendo também, por não ter, talvez, o conhecimento, né? E
o apoio. Aí nós voltamos dentro desse assunto das regionais. Isso vai fortalecer, porque aquele pastor que não tem um conhecimento para louvor, um conhecimento técnico de estrutura de som, o que oferecer, como fazer, como começar, vai ter um pastor próximo, né? Ou até mesmo do pastor da regional, esse apoio de como ele estruturar de forma que se torne aceitável, né? Eu creio assim, que um dos problemas que muitas igrejas vivem é a falta de qualidade do som, né? Aquele som estourando, aquelas caixas estralando, né? Acaba ficando muito difícil, né? Então, essa regional também vai ter essa oportunidade, essa capacitação, né, pastor? Sim, sim, pastor. Essa é a ideia, sim. Eu estou vendo aqui uma pergunta aqui da nossa missionária Aline Diniz. Se o pastor regional realizará pastoreio de pastores que integram a sua região alinhados com a superintendência. Exatamente isso. Exatamente. O regional, ele vai trabalhar com aquele pessoal, ele vai ter um contato mensal. Por isso que nós não vamos ter mais as 4 superintendências, ou 5. Vamos ter no máximo 2, no ano, que é a geral. Uhum. Mas o pastor regional, ele vai cuidar desse pessoal mensal. Talvez marcar um almoço junto uma vez por mês, talvez marcar um café juntos, ou uma ligação, um momento usando aqui esses canais que a gente tem no WhatsApp, faz ali uma videoconferência, fora os trabalhos que eles vão estar juntos. Então, a ideia é essa mesmo. Esse regional tem uma palavra pastoral para esses amigos. Porque essa pessoa pode precisar de abrir o coração, de trabalhar alguma coisa nele, aquele que está lá na ponta. Então, esse é realmente o objetivo, né? Então, os encontros da superintendência, eles realmente vão continuar de missionária, mas 2 vezes no máximo por ano, visto que é uma obra maior, que aí agora todas as regionais vão para lá e estão todas locadas num só lugar, que a gente pode criar diversos tipos de trabalho juntos na superintendência. Imagina um futuro, quem sabe, né? Aí depende das regionais, juntamente com o seu superintendente, criar um batismo coletivo em um dia que chega todo mundo ali, que coisa extraordinária. Naquela superintendência já sabe, olha, nós batizamos 100 pessoas hoje, ou seja, a nossa superintendência cresceu juntamente com as regionais, 100 pessoas em cada uma delas. São projetos que podem vir ainda acontecer. Pastor, como a Igreja do Brasil para Cristo, ela tem na sua característica, na sua raiz, o trabalho com os departamentos. Sim. Né? A Menibrac, a Dobrac, a Jubrac, o Febrac e o Masbrac, né? Que são os principais, né? Que vem da raiz da formação. Como que vai ficar esses departamentos junto à superintendência e à regional? Também. Eu vou responder o nosso irmão Fábio aqui, nosso presbítero. Querido, é o seguinte, qual é o nosso objetivo? Em todas eu já consegui dar posse a um primeiro superintendente que foi lá na Central. A Central hoje, que é a área de Belo Horizonte em torno, ela já tem o superintendente, que é o nosso pastor Adriano, que eu dei posse a ele lá, e nós temos já 2 regionais. Um regional é o pastor Anderson, e o outro regional, o pastor Márcio. Um ficou com 4 e o outro ficou com 6 ou 7 igrejas, por causa de questão geográfica. Então, quando que a gente vai terminar esse trabalho já concluído? Ele vai ser concluído assim que eu der posse a cada uma. E esse mês de novembro, nós estamos fazendo em todos os finais de semana, eu estou em cada uma das nossas superintendências dando posse, né? A minha última vai terminar em Montes Claros, que é na 2ª semana de dezembro. Aí, no Triângulo, vai ser na 1ª semana de dezembro. Eu estarei aí onde nós daremos posse ao nosso superintendente e também já as regionais, para que elas comecem a trabalhar, a ter esse momento juntos. Por favor, refaz a sua pergunta, pastor. Como que vai ficar esse trabalho dos departamentos dentro da superintendência e da regional? Como é que vai ser desenvolvido? Porque um olhar panorâmico dentro do nosso estado, nós vemos que muitas das superintendências aproveitam do encontro que os pastores vão ter na superintendência para agregar uma atividade junta. Um trabalho com jovens, um trabalho com as mulheres. Como que vai ficar isso, já que nós percebemos essa redução da frequência da superintendência,
mas também um crescimento do trabalho regional, né? Reduz um pouco da atividade daquela superintendência e expande. Então, pastor, o que acontece é o seguinte, na verdade, a minha ideia é o grande fortalecimento dos nossos departamentos. Fortalecimento da UMASBRAC, da UFEBRAC, da JUBRAC, da MIRIBRAC. E onde tiver, a BALEBRAC. Né? Então, por que ter esse fortalecimento? Esse fortalecimento vai acontecer como? Alguém tinha lá um evento da UMASBRAC, juntava 3 pessoas, era um evento. Hoje ele vai ter 5 igrejas que vão mandar, que mande 3 cada um, que mande um carro cada um, são 5 pessoas. Se ele tiver 5 lá, já vem 25 pessoas. O evento vai fortalecer os departamentos, porque é muito legal. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a UFEBRAC, nível estadual, que já temos até data para ela e como vai acontecer. É muito legal, nós temos um evento macro, que esse é o desenvolvimento que a convenção faz. Mas o evento maior que eu preciso é lá na raiz, é lá na igreja. E ele vai ser fortalecido pela regional. Então, quando as superintendências se reunirem, sim, agora eles vão ter uma UFEBRAC mais forte por cada região. Eles vão ter uma JUBRAC mais forte de cada regional. E se essas regionais, juntamente com o superintendente, entender, vamos fazer um negócio maior, um negócio grande, vamos fazer aqui na nossa superintendência também um evento da UFEBRAC, da JUBRAC, desde que não seja incompatível com datas com a nossa, que nós já temos uma data para a UFEBRAC estadual, meus irmãos, isso vai ser tremendo. Então, a intenção não é tirar esse fortalecimento, porque não é somente em uma reunião de um dia, talvez, ou na parte da manhã ou na parte da tarde, onde se reúne o pessoal da JUBRAC ali, se reúne o pessoal da UFEBRAC ali, quem sabe dos homens, não é isso. É o dia a dia, 4, 5 igrejas juntas, trabalhando para que esse projeto cresça, onde pessoas vão ter a oportunidade, alguém que está ali capengando, você não tem um líder de UMASBRAC, não, meu irmão, você vai na tal igreja aqui perto de nós, que lá eles têm esse trabalho, vamos trazer isso para cá, e a gente vai trabalhando isso juntos. Entendeu, pastor? Então, a ideia é o fortalecimento, porque, a verdade, os nossos departamentos da nossa igreja são extremamente importantes e sérios. E nós pensamos isso para que isso possa realmente acontecer. Até mesmo com esse desenvolver das regionais, é natural que os departamentos também consigam crescer e se moverem de uma forma ainda mais intensa, né? Sim. Porque pequenos encontros, né? Usar esse termo de pequenos encontros, não questão de número, mas questão de 3 igrejas conseguem se reunir para um trabalho das mulheres, aquilo ali vai fortalecendo e vai incentivando aquela pequena regional se aproximar mais de um trabalho da superintendência e fortalecer o trabalho a nível estadual, né? Dentro desse assunto aí que o senhor começou a nos levar a respeito dos departamentos, sim, como que está a liderança desses departamentos? Já foi selecionado todos? Nós nos reunimos, como eu disse, como diretoria, e alguns nomes surgiram. E nós pensamos que nós não queremos, de maneira nenhuma, ter apenas um nome de uma pessoa e talvez ela não ter realmente a condição de prestar o serviço. Porque nós temos muitas pessoas boas, mas com outros projetos, com outros trabalhos. E aí nós conseguimos, já tínhamos orado, a nossa irmã Thaís, lá de Araguari, é a nossa líder da UFEBRAC, nível estadual, vou dar posse para ela lá no Triângulo. Ela já nos representou em Minas Gerais, na UFEBRAC Nacional, que foi lá em Foz do Iguaçu, onde já teve a parceria da convenção juntamente com a nossa líder da UFEBRAC. Né? E a ideia é o seguinte, nós já vamos ter, para vocês terem uma base, pode marcar aí, meus irmãos, dia 22, 23 e 24 de julho. Todas essas informações, até o final do ano, vão estar todas no nosso site, em qualquer momento, se se perder, o que vai acontecer, vai estar lá no nosso site. 22, 23, 24, vai ter congresso estadual da UFEBRAC. Vai ser aonde? Em Belo Horizonte ou na Grande BH. Por que nós passamos para lá? Passamos porque Belo Horizonte é um lugar que recebe ônibus, recebe de qualquer lugar. Às vezes, de repente, você monta em um lugar, a pessoa tem que pegar 2, 3 ônibus, é longe para tudo, é difícil, estradas muito complicadas. Então, vai ser em Belo Horizonte, na Grande BH,
A nossa irmã Thaís, né, a partir do momento lá que eu estiver com ela lá na primeira semana de dezembro, dando a posse, ela já deve estar entrando em contato com as nossas irmãs, nível estadual, para começar a fazer esse trabalho, né, para a glória do Senhor Jesus. A Menibrac também nós temos a nossa irmã Nayara, que também ela já era a nossa líder da Menibrac, e ela vai estar conosco, né, fazendo também esse trabalho com ela, que eu quero que elas preparem todos os nossos obreiros e obreiras que trabalham com crianças. Então, nós começamos, em primeiro lugar, em outubro de 2023, 6, 7, 8. Elas vão estar também na Grande BH ou em BH, fazendo também esse simpósio, né? esse seminário ali com os nossos professores de escola para crianças, trazendo várias ferramentas. Jubrac, meus irmãos, nós estamos orando a Deus. Estamos orando, vocês que estão me escutando, que tem um nome forte, alguém que tenha desejo, passe para nós, para a gente colocar esse nome em oração, porque nós tivemos alguns nomes, mas até agora não tivemos essa definição. O Masbrac também, estamos aguardando em Deus, conversamos com algumas pessoas, me explicaram a situação pelas quais estão trabalhando, e como eu disse, nós não queremos ter somente um nome para preencher uma vaga, pastor. Queremos alguém que realmente preste o serviço que se faz necessário, que é um trabalho sério junto à nossa obra, junto à nossa igreja. Então, os departamentos, em princípio, estão caminhando bem dentro dessa situação, mas nada disso vai parar as Jubracs nas nossas igrejas, porque eu penso que as regionais vão conseguir levantar um líder de Jubrac da regional, a superintendência vai conseguir levantar um líder de Jubrac ali, então nós vamos estar trabalhando com aquilo que nós temos de melhor. E quem sabe, depois desse trabalho todo formado, a gente consegue tirar um líder estadual para um trabalho macro, para alcançarmos muitos e muitos jovens, para fortalecermos aqueles jovens que nós temos, né? Assim também na UMASVAC. Então, os departamentos estão dentro dessa situação que eu acabei de ventilar. Interessante todo esse trabalho que tem sido planejado e desenvolvido, essas datas, né? É muito importante já ter também essas datas e, como o senhor disse, nos próximos dias e meses, essas datas vão estar mais claras e acessíveis a todos para ter esse planejamento, né? A escolha do centralizar isso em Belo Horizonte também é fundamental. Como o senhor disse, dá para chegar em Belo Horizonte de várias maneiras. Só não dá para chegar de barco. Mas o resto, avião, a pé, de bicicleta, se a pessoa estiver empolgada, enfim, ela consegue chegar, né? E além da praticidade de ser um grande centro, a facilidade de negociação com lugares, a variedade de estabelecimento também para oferecer de acordo com a necessidade. Dentro dessa palavra, pastor, eu quero dizer para o senhor o seguinte: nós temos uma outra condição, que eu já trato com os meus irmãos, que nós decidimos também, a nossa convenção será em setembro de 2023, no dia 12 e 13. 12 e 13, meus irmãos, é uma terça-feira e uma quarta-feira. Dia 12 vai começar depois das 15 horas. 15 horas vai começar uma reunião administrativa, onde nós vamos até as 18 horas. Depois a gente tem um momento para o café, para o jantar e para o banho. A gente volta para uma parte administrativa e para sermos ministrados a uma palavra àqueles que ali estiverem conosco. E na quarta-feira de manhã, acorda, toma o seu café, nós temos mais uma parte administrativa e mais uma palavra ministrada, almoçar e vamos embora para nossas casas. Também viemos para Belo Horizonte. Mais uma vez, pensando que Belo Horizonte é um lugar que tem condição de abarcar, de receber todos. Se alguém que puder vir de avião tem facilidade, vem de carro, vem de ônibus, então nós vamos estar lá. Então, já falo com meus irmãos, alguns até perguntaram, pastor, mas o final de semana? Bom, no final de semana nós temos alguns problemas. Primeiro, você tem o local de aluguel de final de semana caro. É caro. Dia de semana, esse preço cai muito. Segundo, nós temos muitos pastores que saem da convenção e não conseguem chegar nas suas igrejas para cultuar no dia de domingo, que, em tese, é o culto mais forte, né? É o principal de todas as nossas igrejas. E nós estamos trazendo agora para um novo modelo. Os modelos que nós tivemos foram muito bons, foram muito gostosos, muito agradáveis.
Mas nós entendemos agora que agora é o momento de fazermos o modelo pelo qual os nossos irmãos vão ser ministrados e vão ter reuniões realmente direcionadas para esse administrativo, para trabalharmos juntos nisso, no crescimento, na obra. E vou falar para vocês, eu tive esse final de semana com o nosso pastor Roberto Alves de Lucena, o senhor estava lá comigo, nós trocamos alguns momentos de conversa, e ele ficou, eu estou já pré-agendando com a secretária dele, isso é uma possibilidade, não estou dizendo porque eu não tenho essa resposta, ele me disse que por ele estaria tudo bem, precisava de ter agenda, já conversei com a assessora dele, então é bem provável que ele irá ministrar a nós em setembro, será o pastor Roberto Alves Lucena, que quem já foi ministrado por ele sabe que Deus fala também através daquele homem, né? Como fala na boca de muitas pessoas, mas é uma notícia que eu estou dando para vocês, por isso essas viagens, aumentando esse network nosso e correndo atrás de mais pessoas para somar com aquilo que a gente tem no nosso coração. É interessante, pastor, vou só abrir uma janela aqui aos nossos irmãos, se você tem uma pergunta aí, o pastor Alexandre está liberando muita informação aqui, muita informação. Então, se você tiver alguma pergunta, manda, porque talvez uma chance igual a essa, né, já diz a música, né? Talvez eu não tenha mais, né? Eu nem arrisquei cantar, porque o pessoal aqui na igreja sabe que a habilidade de cantar, de tocar não é comigo. Então, eu só vou mesmo narrando a canção. Mas, se você, dentro disso tudo aí que o pastor Alexandre já nos abençoou dizendo, faça uma pergunta aí, se ficou alguma dúvida, quer expressar algo que se não compreendeu, faça essa pergunta. E, enquanto isso, eu já deixo mais uma pergunta para o pastor Alexandre, né, dando esse destaque que cada presidente vivenciou um tempo e aplicou o trabalho da convenção de uma maneira. Certo. Eu acredito que é interessante a gente frisar esse ponto, que essa mudança que está ocorrendo agora desse trabalho da convenção, em vez de ser realizado no final de semana, e agora ser direcionado para um dia de semana, além da questão custo, é também fortalecer e favorecer o pastor, e entendendo que é uma mudança de tempo, né? Sim, essa necessidade também da proximidade. Eu creio que é algo, pastor, que a gente tem conversado aqui, uma palavra que tem destacado em todos os pontos que o senhor tem falado, é relacionamento, proximidade, né? E se eu estiver errado, o senhor me corrija, o propósito dessa mudança do trabalho da convenção do método anterior para hoje, esse que está sendo aplicado, anunciado, é trazer essa consolidação, essa unidade ainda maior entre os pastores, essa liberdade do pastor ainda mais conseguir se relacionar e conhecer, né? Eu me lembro, pastor, que antigamente a convenção, você chegava, você recebia um crachá com seu nome. Nessa última convenção não tinha crachá. Eu falei assim, quem que é aquele? Eu não sei quem que é esse pastor. Aí eu ficava olhando assim, falei assim, não, vou esperar alguém cumprimentar e falar o nome dele. E uma percepção minha, eu vi assim que os pastores se conhecem, sabe o nome, sabe a cidade. Eu tive a oportunidade de também assim, ser cumprimentado por muitos irmãos pastores que, me perdoem, irmãos, mas eu sou muito ruim de memória. Eu não sabia, boa parte dos que me comentaram, eu não sabia o nome. Eu falei, oh, meu Deus, você me perdoa, como é que eu falo? Mas algum deles sabiam falar meu nome. Olha que é um nome bem difícil. Então, eu percebo que esse trabalho tem avançado também para dar essa condição de maior unidade, maior conhecimento entre os pastores. É isso mesmo, pastor? É exatamente isso. O propósito é o quê? É estarmos juntos. É nos conhecermos. É termos um momento sentados à mesa. E nós não conseguimos fazer isso uma coisa macro. A gente começa lá embaixo. Porque se lá na igreja, se lá nas regionais nós tivermos isso vai gerar quando a gente chegar a estarmos todos juntos. Outra coisa que eu preciso tratar com vocês, meu pastor, nós já tínhamos determinado, né, na nossa reunião que nós fizemos, de no mês de março de 2023, todas as nossas superintendências vão acontecer, nós vamos passar as datas, vamos acontecer o pastoreio de pastores. Nós estamos trazendo pastores
para ministrar uma palavra de cura, uma palavra de bênção, uma palavra para quebrar todo e qualquer tipo de situação que haja no coração dos nossos irmãos. Porque durante essas visitas minhas, além de receber assim, muitas palavras positivas, tem muitas histórias. Histórias que às vezes foram geradas por uma expectativa da própria pessoa, ou expectativa de outra pessoa que não cumpriu aquilo. Isso gerou um calo, gerou um mal-estar, e que nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Porque se nós estamos com uma proposta de estarmos juntos, mas se nós não conseguimos nos amar, como que a gente vai fazer? Então, em março, você vai ser ministrado. Março, possivelmente 2 semanas de abril. Então, já temos até pré-agendado algumas datas. Nós estamos trazendo alguns pastores. Vai te abençoar, vai abençoar a nossa vida com esse pastoreio de pastores, parceria da convenção. Nós vamos estar anunciando os locais, vai chegar ali um pastor, você vai vir com seus obreiros, com sua esposa, com seu esposo, para ser abençoado nesse trabalho, pastor. Para gerar exatamente isso. Porque juntos, meu irmão, meu Deus. O senhor já pode citar algum nome de algum pastor que ou vai deixar no suspense? Nós temos alguns nomes. O pastor Carlos Gomes, que esteve conosco na última, é um nome que nós já até conversamos com ele, estou acertando questão de datas. Nós tivemos o nome do pastor Luiz Timoni, lá do Paraná. Tivemos alguns outros nomes de alguns pastores em que nós estamos acertando, porque a dificuldade, muitas vezes, não é deles virem ou não virem, é data. A data que talvez já tenha agenda, e como é para março já está ali, que talvez para a gente organizar a nossa vida, você consegue organizar com uma semana. Mas com uma coisa macro assim, você precisa de ter organização. Eu estou falando dos irmãos, eu dei datas de outubro. Outubro, depois da convenção, o evento da Menibrac. Data de julho, o evento da nossa UFEBRAC. Né? Então, são várias datas, porque dentro disso nós temos outras coisas. Nós temos agora, pastor, além do pastoreio de pastores, nós estamos criando uma condição de fazer uma atualização teológica. Nós estamos tentando entender, porque o meu coração era o seguinte, nós podemos reunir 30 dias com pessoas que fossem ser candidatos a entrar como presbítero ou pastores para serem ministrados, em um lugar que a conversão estaria ali resolvendo, porque a porta de entrada é muito importante. Mas adequamos, achamos que 7 dias seria o tempo bom. Né? Alguém está me falando que talvez poderia ser 2 finais de semana diferenciados, porque devido a trabalho de pessoas, essa coisa toda. Mas qual é a nossa intenção? Uma atualização teológica. Marcar, o nosso pastor Jonathan já está trabalhando nesse projeto para nós, ele já está fazendo esse projeto, já foi colocado para ele, e nós vamos fazer uma atualização teológica. E nessa atualização não vai ser somente uma questão maçante teológica, mas também oração, saber como orar, como jejuar, como consagrar, testemunho de pastores nossos que já estão na obra há tanto tempo, que passaram por situações, trazer para nós doutrinas realmente bíblicas, que são muito comentadas e que às vezes alguns pastores, por não ter tanta segurança naquilo, acabam saindo pela tangente, mas a gente quer dar esse caminho seguro para esse pastor. Então, também essa atualização teológica vai acontecer com a graça de Deus no ano de 2023. Então, assim, pastor, nós temos muitas ideias, muitos projetos, sabe, em andamento, e eu vou falar para vocês, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, só vai funcionar se nós todos estivermos juntos, tá, queridos? Eu sei que teve pessoas que tiveram um pensamento, ideias no projeto do meu amigo, pastor Leaci, respeito aquele homem de Deus, mas aprove o Senhor nesse momento me chamar para esse momento. Então, aprove a nós também, entendemos que chegou esse momento agora para a gente trabalhar juntos, para que essa igreja, o Brasil para Cristo, continue crescendo, que ela não seja somente em pontos onde ela é. Não, nós temos capacidade de ser muitos, gigantes, grandes, aquele sonho que um dia Deus deu para missionário Manuel de Melo, isso crescer, isso continuar, isso acontecer, com a graça de Deus, meu pastor. Pastor Alain, ele está aqui pedindo a confirmação. Então, a nossa reunião anual será dia 12 e 13 de setembro? Exatamente, meu pastor Alain. Vai ser em Belo Horizonte, 12 e 13. 12 é uma terça-feira, 13 é uma quarta-feira. Peço aos meus irmãos, alguns falaram assim, pastor, mas alguém trabalha, sei, meus irmãos. Mas quando a gente quer se programar, a gente consegue uma folga, a gente consegue programar aí uma férias,
ou alguma coisa dentro disso. Então, já sabendo dessa notícia, já começam se programando. A nossa intenção, irmão, só para vocês terem uma base, nós tivemos, só se tiver uma mudança na nossa economia muito louca, mas nós tivemos a última inscrição nossa era R$700, né, por pessoa, num resort, num lugar maravilhoso. A nossa expectativa agora é de não passar de R$250 por pessoa. Então, eu tenho visto a realidade do nosso povo, a realidade financeira do nosso povo. Então, nós queremos juntos ali agregar na vida dos irmãos, dar oportunidade para que todo mundo possa estar ali. É interessante isso, pastor, esse método que o senhor está implantando a respeito da convenção, porque é perceptível que o senhor quer dar um foco realmente ao crescimento do pastor e aquele pastor conseguir, de forma ainda mais intensa, trabalhar com as pessoas que ele tem pastoreado, né? Então, por isso, esse trabalho mais centrado com os pastores na convenção, né? Essa dedicação, essa exposição do conhecimento, igual o senhor tem utilizado aí desse trabalho da atualização teológica, né? Nós vemos isso, uma necessidade muito grande, né? A cada tempo, novas situações vêm surgindo, novos questionamentos, as pessoas cada vez mais vêm chegando com perguntas ainda mais difíceis, né? É interessante que eu estou concluindo o meu bacharel em teologia e eu me surpreendi com uma coisa que eu não sabia que existia: ecoteologia. E a necessidade das igrejas compreender a respeito da ecoteologia e contribuir, né? Isso é uma pauta que, a nível humanitário, tem se falado muito, né? A respeito da reciclagem, a respeito do plantio de árvores, né? Do cuidado com o uso excessivo de água, enfim. Nós precisamos também trazer isso para dentro da realidade da igreja. Essa responsabilidade, né, pastor? Responsabilidade. Eu tenho tido a oportunidade aqui na minha cidade de representar o Conselho de Pastores junto ao órgão chamado CODEMA. CODEMA é o órgão supremo de cada cidade, pelo qual ele dá ou não autorização sobre a questão de corte de podas de árvore, plantio, toda essa situação acontece lá. Então tem uma cadeira lá e eu participo ainda desse projeto. E o quanto é importante, irmãos. Para vocês terem uma base, pastor Benito, quando ainda presidente do Conselho de Pastores, eu recebi algumas informações do Ministério Público me pedindo para que eu pudesse informar quais eram as igrejas que estavam orando em tal determinado monte. Por quê? Porque eles acabavam de orar, estava tudo sujo. Tinha copo, tinha não sei o quê, pisavam em vegetações que não podiam. Então nós tivemos que fazer um trabalho com algumas pessoas, conscientizar, informar. Realmente é uma pauta assim, muito atual, né? Muito atual e de importância, porque a igreja ela deixa de ser conhecida meramente como uma igreja, e ela passa a ser também essa parte social, onde ela tem essa condição de estar trabalhando. Isso mesmo. Nosso irmão aí também está pedindo a confirmação. A nossa convenção anual vai passar para o meio da semana, presidente? Sim, meu irmão, sim. Vai ser na terça-feira e na quarta-feira, querido. Para que a gente possa, por amor aos nossos irmãos, né, que eu tenho conhecido a realidade financeira da nossa obra, por amor a esses irmãos, para que a gente possa baratear, porque final de semana, além de ser muito caro, mais uma vez eu volto a falar, você tira o pastor daquele dia de maior culto, de maior presença de pessoas, né? Então, eu espero que os meus irmãos compreendam, entendam. Nós estamos num momento embrionário, né, entendendo ainda essa situação, mas essa convocação santa para a nossa convenção, ela é estendida a todos vocês. Eu sei que a gente consegue se esforçar um pouco e estarmos juntos lá para promover comunhão, crescimento e ferramentas para a obra de Deus, para a gente voltar para nossas obras cheio de fogo para trazer para a nossa igreja e trabalhar ali juntos. Pastor Alexandre, eu creio sim que até o momento a gente conseguiu esclarecer bastante coisa, conseguiu expor bastante projetos e trazer até mesmo dados para tudo isso que o senhor tem planejado. Tem algo mais que o senhor acha que seria interessante falar, expor nesse momento? Queridos, eu quero falar que estando nas superintendências, nós vamos estar respondendo ainda a qualquer tipo de questionamento e
a única palavra, pastor Benito, que eu quero trazer aqui nesse final é dizer, meus irmãos, nosso coração é de paz, o nosso coração é de ver esse Minas Gerais crescer. Nós nos preparamos por muitos anos para esse momento, não caímos de paraquedas agora, é algo que já estava no nosso coração e Deus confirmou isso. Então nós queremos o seu apoio. É muito importante, meu irmão. Se você acreditar nesse trabalho, estar conosco, nós vamos chegar a lugares que nós nem imaginávamos que a gente poderia chegar, porque o Senhor vai nos abençoar. Reafirmo a minha fala do começo. A paz que eu tenho no meu coração de estar exatamente no lugar onde Deus me colocou, no centro da vontade de Deus, para realizar esse trabalho. E meu pastor? Amém. Glória a Deus. Deixa aí o convite aí às líderes de departamento, né? A Thaís, ela é esposa do pastor Jonas. Esposa do pastor Jonas. De Araguari. De Araguari. Olha, lá não. Tá longe. Tá longe, né? Tem chão, né? Já deixo o convite para ela, tanto também para nossa irmã Nayara. Aproveitar esse canal, nós estamos aí nessa fase de criação do canal da Convemig, tá? Nos próximos dias nós vamos compartilhar, tanto eu como o pastor Rodrigo, nós temos tomado a iniciativa, lógico, com todo o apoio e direcionamento do pastor Alexandre e da diretoria, para movimentar e incentivar esse trabalho dentro do nosso estado, dessa comunicação mais fácil. Faço um convite também a você, meu irmão, irmã, que gosta dessa área e acredita ter algo para poder contribuir com essa área, entre em contato com a gente. Não, nós não queremos privatizar, né? Só eu, só o pastor Rodrigo, não. Nós queremos realmente formar uma equipe de forma que funcione e que ofereça o melhor para o Estado. Tá? Essa unidade. Então, deixa aí o convite para a nossa irmã Thaís, a nossa irmã Nayara, aproveitar esse canal que nós estamos criando para comunicar, para poder até mesmo fazer esse bate-papo, essa conversa, expor um pouco dos projetos, né, pastor? As expectativas, entender um pouquinho mais. Eu creio que toda mudança, ela gera um certo desconforto, mas quando bem esclarecidos os pontos, né, pastor? Sem deixar as coisas subentendidas, gera um crescimento muito bom. Então, digo a vocês, minhas irmãs, estou à disposição, entre em contato comigo, ou com o pastor Rodrigo, fala com o pastor Alexandre, nós estamos aqui para ajudar. Aos nossos demais irmãos, muito obrigado por esse tempo de qualidade, né? Nós nos aproximamos aí de 1 hora, quase 1h30 de transmissão, de bate-papo, de conversa. Eu creio que gerou um grande crescimento, fortalecendo aí o que o pastor Alexandre destacou a respeito da nossa convenção, dia 12 e 13 de setembro. Meus irmãos, tudo é um desafio, mas há crescimento e há benefício para todos nós. Então, se prepare, nós já temos aí um tempo para poder se preparar. Se você trabalha, você como pastor trabalha no secular, né? Converse já com o seu patrão, fala com ele, olha, eu preciso de uma folga dia 12, dia 13, já vai comendo, tudo bem conversado, fica bem organizado, bem preparado. Então, já vamos nos mover em direção a isso. E as demais coisas vão acontecendo. Faço um convite para você também, se você ainda não está seguindo a página da Convemig no Instagram, segue lá, tá? Vai lá, escreve lá Convemig. É só a gente que tem lá mesmo. Convemig é só nós. Só a gente. Segue lá. Faço também um pedido aos pastores também, aos irmãos da igreja. Está tendo um culto na sua igreja, o negócio está legal, está tendo um evento, Santa Ceia, batismo. Marca o @ da Convemig, porque nós queremos compartilhar e mostrar o que Deus tem feito em cada uma das regiões. Então, marque, é só lá fazer menção @Convemig e nós vamos compartilhar e acrescentando. Creio que nas próximas oportunidades nós vamos conseguir também orientar um pouquinho a respeito da rede social, como contribuir, os irmãos, de um modo geral, contribuir. Porque realmente o nosso propósito é trazer um crescimento e uma visibilidade ainda maior para essa denominação tão grande, tá? Agradeço mais uma vez a cada um de vocês, agradeço ao pastor Alexandre por estar aqui juntamente comigo, tirando essas dúvidas, servindo, né? Nosso propósito é servir aos irmãos. Quero pedir ao senhor para deixar aí uma palavra final
para a gente concluir esse nosso momento de conversa. Sim. Nós fomos ministrados nesse domingo, né? E a palavra, quando Isaías dá início ao seu ministério. E aí o interessante é que ele fala ali que estava acontecendo tantas coisas, tantos problemas, tinha luto, o rei havia morrido, o país estava meio sem saber como que ia acontecer. E a visão que Deus dá para Isaías é de que o trono dele continuava da mesma maneira. Ou seja, Deus continua da mesma maneira, operando, fazendo seus milagres. Ele não parou, ele vai continuar, pastor Benito, abençoando a nossa obra. Mesmo que a gente talvez não entenda algumas coisas, mas Deus vai continuar fazendo essa obra que Deus te chamou aí, meu pastor, meu missionário, meu dirigente. Deus vai te abençoar. Creia que mesmo você tendo dificuldades, problemas, mas o Senhor vai te dar o crescimento. Porque a obra dele continua. Os anjos continuam falando, santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Então, mantemos firme nisso, conto com vocês, conto com suas orações, orem pela minha vida do pastor Timóteo, temos estado nas estradas, semana retrasada andamos 2.500 quilômetros em 5 dias, essa semana andamos 1.700 quilômetros, nosso caminho tem sido longo, a nossa Minas Gerais é desse tamanho, Deus já nos livrou de morte na primeira semana, Deus tem sido fiel conosco. Então, louvado seja Deus, obrigado por tantos nomes, tantas pessoas lindas aqui, né? Aqueles que vão assistir depois, muito obrigado por você dedicar esse tempo para isso. Deus seja louvado pela sua vida. Obrigado, pastor Benilton, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Se Deus quiser, vamos fazer outras, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixo aí também, meus irmãos, olha, se você deseja semanalmente aí ouvir uma palavra do pastor Cris, né? Conhecido como pastor Cris, né? Nos corredores da convenção, né? Pastor Cris, manda aí uma mensagem lá no grupo lá do WhatsApp da Convemig, dizendo, pastor Cris, queremos te ver e te ouvir toda semana uma palavra. Vamos incentivar ele a ter esse momento conosco. Eu creio que vai ser muito bom. Meus irmãos, mais uma vez, meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Se a sua igreja hoje realiza culto, que você tenha um culto abençoado, no decorrer da semana e os cultos e as atividades vão ser abençoadas com a presença de Deus de forma visível, perceptível, não somente a nós como líderes, mas também aos nossos irmãos que estão ali buscando ao Senhor. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. A paz.